Alô, alô, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Aqui é Caio Ferreira, eu sou psicólogo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa Semana da Psicologia, Sociedade dos Psicólogos. Quem estiver chegando por aí, informa como é que está o áudio, por gentileza, esse tipo de coisa. Eu estou com um retorninho aqui do lado para ver comentário no Facebook. Leva um tempo aqui, geralmente, do que eu falo até a informação chegar lá. Deixa eu só ver se meu áudio está chegando aqui. Deixa eu abrir o volume do meu retorno. Está chegando, maravilha. Então agora é com vocês. Fiquem à vontade aí para participar, se manifestar. Essa semana é para a comunidade. Então essas lives são abertas, são gratuitas, são voltadas ao público em geral, algumas voltadas aos pares da saúde mental e vão ficar disponíveis também. Bom, pessoal, deixa eu só falar um pouquinho de quem vos fala. Eu sou Caio Ferreira, sou psicólogo de formação, estudo principalmente as emoções humanas. Então, venho trilhando aí um projeto de pesquisa voltado principalmente à expressão emocional. A nível da formação, me formei na faculdade FMU, aqui de São Paulo. No último ano da graduação, eu comecei a trilhar esse projeto de pesquisa voltado à expressão das emoções, e estudei o Facial Action Coding System, que é uma metodologia de mensuração, de análise e medição das ações faciais em seres humanos. Estudei isso pelo Laboratório de Expressão Facial da Emoção de Portugal e depois me certifiquei nessa ferramenta pelo Paul Ekman Group. E o Paul Ekman, de uma forma bem resumida, é justamente o psicólogo que realizou pesquisas transculturais, né, veio para o Brasil, foi para o Japão, Itália, Estados Unidos, Papua Nova Guiné, mapeando, né, alguns comportamentos expressivos das pessoas. Ele chegou à conclusão de que existem 7 emoções básicas cuja expressão facial é inata. Mas isso eu abordo naturalmente em outros cursos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia que estuda o bem-estar e como que eu cheguei nesse tópico. Estudando as emoções humanas, interessado principalmente na função evolutiva das emoções positivas, eu esbarrei na chamada psicologia positiva. E realizei um curso que recomendo para qualquer pessoa que tiver interesse nessa área, um curso online feito, ministrado pela doutora Bárbara Fredrickson, que é uma pioneira aí no estudo das emoções positivas, basicamente desde os anos 80 ela estuda emoção positiva, né? E na psicologia em geral, a gente encontra muito mais literatura, muito mais estudo, né? Muito mais saber, muito mais implicação dos efeitos das emoções negativas, né? O mapeamento facial delas é bem rígido, né? As diferenças expressivas delas, né? Os componentes afetivos, toda a neuropsicologia, né? A função evolutiva delas enquanto uma inteligência do corpo, tudo isso é tranquilo, né? A nível das emoções negativas, né? As próprias patologias emocionais, né? Elas frisam muito a questão dessa psicologia negativa e dessa ênfase nas emoções negativas. Sabemos muito, né, sobre o adoecimento, sobre o que traz sofrimento, conflito para o ser humano, mas começamos a saber, né, mais recentemente, de forma científica, sobre bem-estar, qualidade de vida, boa performance, criatividade, esse tipo de coisa. Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. A ideia, né, é comentar o que eu percebi de psicologia positiva em um primeiro momento, até porque tive meus preconceitos, né, com essa nomenclatura, porque inicialmente, se a gente busca por psicologia positiva no Google, a gente encontra muita bobagem associada, muita questão de autoajuda, muita neurobobagem, física quântica misturada, e não tem nada a ver com isso. Então, o que eu vou comentar, perdão, o que eu vou comentar aqui, faço questão de recomendar mais uma vez esse curso aí da Universidade da Carolina do Norte, feito pela doutora Bárbara Fredrickson. Quem quiser fazer um curso gratuito, tá? Né? Caso você queira a certificação, aí você paga para ter a certificação, mas se você quiser ser apenas ouvinte, você entra naquela plataforma Coursera e faz o curso. Bom, pessoal, estou abrindo aqui a semana de hoje. Deixa eu ver se tem qualquer questão aqui. O pessoal está falando a verdade, né? Acho que é a respeito das impressões com a psicologia positiva. Estou atento aqui, boa noite, Cristina, Alexandra, boa noite, pessoal.
Obrigado aí pelos comentários e interações. Ao longo dessa semana, deixa eu só passar um pouquinho do calendário, até porque foi divulgado de última hora, né? A gente não teve muito tempo para planejar, acabou nascendo nesses dias a ideia de fazer a semana, então foi meio que divulgado nesses dias. Então aproveito, hoje eu vou falar de psicologia e bem-estar, amanhã meu xará, amigo e colega Caio César Rodrigues vai falar sobre sexualidade, fantasias sexuais e fetiches. Na quarta-feira, teremos o psicanalista Eduardo Santos, convidado, que está se graduando em psicologia. Ele vai falar sobre o que Freud dizia sobre amor. Na quinta-feira, teremos uma live com 3 membros da Sociedade dos Psicólogos, para a gente falar da psicologia, né, do psicólogo e atuação frente à pandemia. Na sexta-feira, eu vou fazer uma live no período da tarde para falar sobre essas 7 emoções básicas, a expressão facial da emoção, comentar, né, mais especificamente aquilo. E, fechando, meu grande amigo e colega Igor Banin vai falar da clínica de Lacan na atualidade, isso na sexta à noite. Isso aí está público, tá, pessoal? Está nas redes já. Rapidinho, eu sou sócio fundador da Sociedade dos Psicólogos, que é esse grupo que está promovendo essa semana aqui. A gente dialoga com pares, né, profissionais da saúde mental. Então, texto, tem conteúdo, tem curso para isso. E a gente também oferece atendimento psicológico para a comunidade, bem como difusão da psicologia. Então, também tem texto e conteúdo voltado ao público em geral, aí para se informar sobre saúde mental. Isso nas redes, sites, esse tipo de coisa. Para falar de expressão facial da emoção, linguagem corporal, comunicação verbal, análise da veracidade, eu fundei o CISEM, e depois que eu fui estudar psicologia positiva e esbarrei nesse cenário aí inicial, que eu considero, né, muito, muito complicado aqui no Brasil da psicologia positiva, e digo inicial porque depois eu conheci boas publicações, bons laboratórios, bons profissionais, e vou falar disso na live hoje. Mas, como eu achei o cenário, né, catastrófico aqui, em se tratando de psicologia positiva, de uma forma geral, acabei fazendo esse braço que é o MPP. A nível de curiosidade, eu lancei meu livro também, o Guia do Emocional, para falar aí sobre as 7 emoções básicas, o FEX. Depois, se tiver tempo ou qualquer curiosidade, eu falo um pouquinho sobre ele. Vamos então entrar no nosso conteúdo de hoje, propriamente dito. Eu quero começar falando de um psicólogo em específico, que é o Abraham Maslow, né, um dos pais da chamada psicologia humanista, a terceira grande força da psicologia, né, aquela corrente, né, que nasce principalmente no pós-guerra, vai dialogar, né, com o humanismo, vai dialogar, né, com a filosofia existencial, com a abordagem fenomenológica também, mas de uma forma geral, né, as psicologias humanistas que costumam, né, partilhar dessas 3 filosofias críticas de base, né, elas comportam aí, né, o guarda-chuva que vai ter a Gestalt terapia, né, mais fenomenológica, mais existencial, vai ter abordagem centrada na pessoa, né, mais humanista, com Rogers, vai ter a logoterapia mais existencial, né, com Viktor Frankl e assim por diante, mas todas são consideradas psicologias humanistas. Eu quero resgatar esse pensamento aqui do Maslow, porque ele foi um dos primeiros psicólogos a criticar a ênfase dada às neuroses e doenças mentais. Ele foi o primeiro psicólogo a utilizar o termo psicologia positiva, por isso que eu estou colocando ele aqui também. E ele utiliza esse termo em comparação, em contraste a isso que ele chamou de psicologia negativa, uma psicologia cuja ênfase, cujo foco, né, cujo trabalho principal está relacionado, né, a nível clínico, a nível de investigação, a nível de pesquisa, de intervenção, a esta proposta de cura, de tratamento. Então, a psicologia clínica, de uma forma geral, né, de acordo com o Maslow, ela copiou muito, né, do modelo médico, dessa questão de cura, de tratamento, de aliviar um sofrimento, de reduzir, né, um sintoma ali, né, disfuncional na vida dessa pessoa, de tratar doenças, esse tipo de coisa. Então, o que o Maslow, né, ele se interessa, né, para além do que era a tendência da época, é o estudo do crescimento e do desenvolvimento do potencial humano. Então ele vai falar de forças, vai falar de criatividade, vai falar de autorrealização, né? E esse é um termo importantíssimo na psicologia humanista. E ele defendeu a psicologia como um instrumento de promoção do bem-estar social e psicológico. Foi o Maslow que começou a reabrir os olhos e o foco das investigações para esses rumos que a psicologia havia tomado. E é importante, pessoal, que a gente pense enquanto um equilíbrio,
tá? Não apenas a psicologia ela tem que ser positiva, tem que falar, né, de crescimento, tem que falar de autorrealização, tem que falar de força, de potencialidade. Ela tem né, que abranger, a meu ver, esse complexo que é o ser humano e dar o mesmo peso, tanto para as doenças, para o sofrimento, com essa possibilidade de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma qualidade de vida, de conhecer o que pode elevar o nosso bem-estar no momento e a longo prazo, falar também de uma psicologia fortalecedora ao lado dessa psicologia já tradicional e reparadora. Então, a frase aí que eu trouxe, né, do Maslow é que a psicologia tem sido mais bem-sucedida no lado negativo do que no positivo. Revelou-nos, né, muito sobre as falhas humanas, suas doenças, seus pecados, mas pouco sobre suas potencialidades, virtudes, aspirações e seu auge psicológico. Então é importante a gente reconhecer esse legado da psicologia negativa, se a gente for chamar assim, porque hoje a gente consegue, né, graças a esse foco negativista, a gente consegue analisar, intervir sobre diferentes ansiedades, né, diferentes depressões, diferentes adições, alcoolismos, e a gente analisa e intervém sobre isso com muito rigor e com muita metodologia científica. Então é importantíssimo, e esse é o legado da psicologia clínica, né, investigativa tradicional. Mas, por outro lado, se a gente pensa em emoções positivas, em qualidade de vida, em estado de flow, estado de fluxo, bem-estar subjetivo, sabe-se pouquíssimo ainda sobre isso. E fazendo um salto aí histórico, né, para o nascimento da psicologia positiva, eu quero destacar a importância do Dr. Martin Seligman, psicólogo estadunidense, está vivo, né, que quando ele foi eleito presidente da APA, Associação Americana de Psicologia, lá em 98, ele decidiu dar voz, né, e corpo e sustentação e oportunidade a essa proposta do Maslow, de uma forma geral. Então, enquanto presidente da APA, ele aproveitou de sua influência para juntar patrocínio, para né, juntar pares ali e promover congressos científicos, para promover pesquisas, esse tipo de coisa. E quando ele assume, ele faz um texto na coluna presidencial do APA Monitor, que é esse jornal, que é o Construir Forças Humanas, a missão esquecida em psicologia. Esse é um texto, né, historicamente importante para a gente pensar no nascimento da psicologia ativa, porque nesse texto ele vai falar que antes da Segunda Grande Guerra Mundial, a psicologia ela tinha 3 missões: a de curar as doenças mentais, de tratar, de aliviar os sintomas, né? A segunda missão, de tornar a vida das pessoas mais satisfatória, e a terceira missão, de identificar e cultivar os talentos superiores. E o que ele vai dizer nesse texto é que depois da guerra, os esforços da psicologia, né, principalmente da psicologia científica, né, investigativa, pesquisa e clínica, esses esforços se voltaram para o tratamento das doenças mentais, dos transtornos psicológicos, isto é, da primeira missão, e as outras duas acabaram sendo negligenciadas. De uma forma geral, os esforços da psicologia voltaram-se totalmente a essa primeira missão, e tem todo aquele legado que eu considero importantíssimo para a nossa prática. Mas ficou de lado essa outra questão, que também faz parte do complexo humano. Então, a partir daí, né, a gente pode falar de principalmente 2 pais da psicologia positiva. Né? O Seligman ele é mais midiático, né? Ele fez TED Talks, ele dá palestras, ele dá cursos. Né? Vale dizer também que ele é professor da Universidade da Pensilvânia, né? o berço aí da psicologia positiva, e ele acabou aparecendo mais, né? Enquanto um divulgador, né? Por isso que ele está aí como a voz, mas do lado está o psicólogo Mihai Csikszentmihalyi, doutor em psicologia e também pai da teoria flow, né, o estado de fluxo, que é aquele momento, pessoal, de uma forma geral, em que a gente está realizando uma atividade e a gente se sente bem
com a realização daquela atividade, né, a gente realmente tem um feedback em tempo real do que a gente está fazendo, a gente não vê a hora passar, a gente não sente algumas, né, necessidades biológicas e fisiológicas que costumamos sentir de tomar água, de dormir, de se alimentar. Aquela atividade é extremamente prazerosa durante a produção dela. Isso é o que o Mihai investigou e chamou de estado de flow, né, ou estado de fluxo, que é muito comum em artistas, em pintores, né, em músicos que estão improvisando, estão tocando uma obra musical, em atletas. Eu entro em estado de flow muitas vezes preparando slide ou escrevendo. Depois, naturalmente, daquela tela em branco, né, que me dificulta no começo. Mas depois entro em fluxo e não paro. Fico fazendo slide, fico escrevendo texto, esse tipo de coisa. Então, tem a ver com esse feedback em tempo real. Certamente, vocês já experienciaram esse tipo de atividade, né? Às vezes envolvem os nossos hobbies, envolvem, né, as coisas que a gente gosta de fazer, dialoga também, né, com as nossas chamadas forças pessoais, mas provavelmente vocês já experienciaram isso, mas não sabiam, né, que tinha um nome e que tinha, né, até uma linha aí da psicologia que se debruçava para investigar e para desenvolver, incentivar esse estado de fluxo, que de acordo, né, com o Mihai, ele deveria, né, ser empregado nas escolas e nos trabalhos, né? Ele deveria ser incentivado, deveria haver contingências ali para explorar esse estado de fluxo nas escolas e no trabalho, que é onde as pessoas, né, costumam passar a maior parte do tempo. Avançando um pouquinho, né, de uma forma bem resumida, então, na psicologia positiva, a gente vai estudar, né, vai encontrar aí um campo que se debruça sobre esses aspectos saudáveis da vida humana. Então a gente fala de emoções positivas, mapeia elas a nível cerebral, a nível do corpo, a nível da avaliação, a nível de como atingi-las, né, quando a gente quer, porque por vezes, né, se as pessoas, né, às vezes seguem no piloto automático, existe uma coisa chamada viés da negatividade que está no nosso cérebro. Né? A gente tem a tendência a mais importância aos eventos negativos. Então, alguma pessoa, né, te faz alguma coisa legal no dia, tudo bem, bacana, aquilo passa daqui a pouco. Mas alguma pessoa faz uma coisa que você não gosta, aquilo acabou com o seu dia. Né? A ameaça do medo passa, você continua sentindo aquilo, né? A frustração da raiva passa, mas você continua, né, sentindo aquilo. Então, o nosso cérebro ele tem esse viés da negatividade. A psicologia positiva fala disso também, fala, né, como contornar isso muitas vezes, porque às vezes isso está relacionado também a uma não avaliação correta, adequada da realidade. Então a gente vai falar também em psicologia positiva, vai tentar compreender o que torna uma pessoa feliz. Será que existe algum caminho para a felicidade? O Freud dizia, né, na época dele, que a felicidade era um problema individual, alguma coisa mais ou menos assim. Não lembro exatamente a frase, mas é mais ou menos isso. E, bom, do Freud para cá, muita coisa já mudou. E a psicologia positiva, né, ela nasce em 98, então ela é extremamente nova, né, ela chegou à maioridade, né, há pouco tempo, e uma das primeiras teorias que tenta responder sobre felicidade é a chamada teoria da felicidade autêntica, de 2001 ou 2002, que foi feita pelo Dr. Martin Seligman e vai falar de 3 formas de felicidade. Eu não vou entrar nessa teoria aqui agora, até porque essa teoria ela foi revista depois, foi atualizada, e aquelas 3 formas que ele descrevia de felicidade passaram a ser elementos da nova teoria, que é a teoria, né, do bem-estar subjetivo, a teoria do florescer, que a gente relaciona, né, com aquele acróstico do PERMA. E quem tiver curioso, eu tenho conteúdo aí disponível nas redes sobre o PERMA em específico. Né? Nesse PERMA, ele vai falar de 5 fatores que contribuem aí para o bem-estar, para a qualidade de vida das pessoas. E essa já é uma teoria, né, mais recente, se eu não me engano, ele é de 2012 ou 2013, né? Bons anos depois que a psicologia, né, já nasceu e começou a se estruturar. Uma outra coisa muito importante que a gente encontra na psicologia positiva é a compreensão das virtudes e das forças de caráter, né, que são universais. Então, o Dr. Seligman, com uma equipe de pesquisadores, ele investigou várias culturas, várias sociedades, povos de vários países. Eu não me lembro agora se foram 30 e poucos ou 50 e poucos. Precisaria revisar essa informação.
mas foi um número significativo de povos, de culturas, né, que participaram dessa pesquisa, e ele também conversou com psicólogos, com psiquiatras, com filósofos, com gurus, com líderes religiosos, para investigar o que essas diversas culturas considerariam a nível de virtudes e de forças de caráter. E a partir disso nasceu o que eu gosto de considerar como um equivalente, né, ao DSM. Eu volto daqui a pouquinho para esse slide, vou fazer um salto já para comentar isso, porque quando a gente, né, estuda psicologia, uma das principais obras de referência é o DSM, que está na 5ª edição, uma obra extremamente polêmica, né, tem muita gente que não usa, mas é uma obra de referência internacional que todo psicólogo, todo profissional aí da saúde mental acaba conhecendo. É uma publicação da Associação Americana de Psiquiatria que vai falar de como analisar e de como intervir sobre uma série, né, de transtornos mentais. Agora, quando a gente abre o DSM, né, e a gente procura lá, por exemplo, por motivação, por bem-estar, por qualidade de vida, a gente não encontra esses termos. Ou melhor dizendo, a gente encontra eles enquanto rebaixados, né, enquanto deficitários, enquanto aquém do que deveriam estar. E exatamente, né, com base nisso, e com base no mapeamento das novas aí, forças e virtudes pessoais, que nasce o que eu chamo de equivalente do DSM para a psicologia positiva, que é o CSV, Characters, Strengths and Virtues, né, que não tem tradução para a língua portuguesa. E esse é um livro, né, científico, né, voltado para pesquisadores, que vai justamente classificar essas forças de caráter, essas virtudes, que hoje, né, são 6 virtudes, né, e 24 forças de caráter. Então, qual que é a pesquisa para chegar nesse número, para chegar nessas nomenclaturas? Como que a gente identifica elas? E o melhor, como é que a gente intervém sobre cada uma delas? Exatamente, né, sobre isso que vai falar essa publicação. E aqui, né, só uma rodinha aí relacionando essas 24 forças às virtudes. Deixa eu voltar aqui para aquele slide. Então, para além disso, né, é importante, né, falar que a gente também estuda o estado de flow relacionado às atividades de engajamento, estuda, né, a chamada atenção plena ou mindfulness, estuda a inteligência emocional, o gerenciamento das emoções e pode falar de uma psicologia preventiva e fortalecedora aliada, né, a essa já tradicional psicologia reparadora. E, por fim, mais recentemente, a gente pode falar também de uma psicoterapia positiva, porque quando a psicologia positiva nasce, ela não é necessariamente uma abordagem clínica. Ela vem mais como uma filosofia e como uma crítica ao que a psicologia vinha fazendo. Então, alguns anos mais recentes para cá, surgiu a chamada psicoterapia positiva, que aí sim, né, é um modelo estruturado de psicoterapia fortalecedora, baseado em 15 sessões, que vai envolver gratidão, vai envolver perdão, vai envolver mapeamento de forças, e repito, é uma psicoterapia estruturada, dirigida e específica. Mas a proposta da psicologia positiva como um todo é que ela seja aliada a qualquer abordagem clínica. Então, eu vou falar de alguns livros aqui, inclusive que foram publicados no Brasil, que tem autores ali que são, por exemplo, da psicanálise, e estão falando de mecanismos de defesa saudáveis, por exemplo. Então, essa ótica, esse equilíbrio é muito importante, né, de não apenas curar a doença, mas pensar nesse ser humano, né, como tendo mais componentes, aí no caso, relacionados à sua qualidade de vida. Se a gente pega aquele livro do Shawn Achor, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala, né, de alguns erros da psicologia. E um dos erros é geralmente, né, essa questão de zerar a pessoa, né, de se preocupar, né, com essa redução de sintomas. Né? Então, ele fala que eu posso, por exemplo, né, tirar a depressão de uma pessoa, mas não torná-la, né, otimista, por exemplo, não melhorar a sua relação, né, com a realidade. Ele fala que às vezes a gente pode, né, fazer uma pessoa voltar, né, para o trabalho, mas sem melhorar o desempenho dela, esse tipo de coisa. Então, a gente acaba, né, atingindo ali a média, e esse é um outro erro. Fica desde já a recomendação, né, do livrinho do Shawn Achor, O Jeito Harvard de Ser Feliz.
A nível dos livros, pessoal, como ao pesquisar inicialmente sobre psicologia positiva no Brasil, esbarrei num cenário não muito legal, repito, inicialmente. Depois encontrei bons laboratórios, bons pesquisadores, boas publicações, e quero falar do que está traduzido aqui para quem quiser continuar os estudos. Então, pessoal, deem uma olhadinha no laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm um laboratório de estudos, né, da psicologia positiva. E, né, é coordenado atualmente, né, pela doutora Cláudia, e um dos pesquisadores que eu sigo, que eu gosto bastante, é o doutor Cláudio Rutz, associado a esse laboratório. Ele fez esse livro, ele organizou esse livro, Avaliação em Psicologia Positiva. É um livro bem legal da Artimed. E por que ele é tão legal que estou referenciando ele desde já? Porque ele traz pesquisas e ferramentas de avaliação, de mensuração, de intervenção desenvolvidas aqui. Né? A psicologia ela nasce lá fora, é extremamente empírica, laboratorial lá fora. Mas quando a gente fala de ferramenta ou de teste psicológico, de assessment, em psicologia não dá para a gente simplesmente traduzir algo que foi feito, né, em outro idioma para uma outra cultura e aplicar aqui. Né? A gente precisa adaptar, a gente precisa validar aquilo, ou a gente precisa fazer a ferramenta aqui. E o que o Dr. Cláudio Rutz, né, faz nesse livro é apresentar justamente essas ferramentas desenvolvidas lá no laboratório. Um livro bem legal, bem voltado à prática clínica. Outros livrinhos que eu acho bem legal, faço questão de recomendar, são publicações recentes, são esses dois, tá? Organizados aí, né, na coleção Biblioteca Positiva, da editora Líder. São livros atualizados, eles traduzem muita coisa, né, que ainda não foi traduzida para a nossa língua. São livros bem legais, bem referenciados nas publicações originais. Neles, né, em um deles, acho que é nesse de capinha branca, tem aquele artigo, né, falando de mecanismos de defesa saudáveis, que eu comentei com vocês. São livros bem interessantes mesmo, que vão falar de vários pontos da psicologia positiva. Então, do nascimento, essa questão do Maslow, a questão, né, do Seligman na APA, esses congressos, essas pesquisas iniciais. Vai falar das pesquisas da doutora Bárbara Fredrickson, a compreensão aí das emoções positivas do ponto de vista estrutural e funcional, a questão de como ela vê o amor como uma necessidade, né, biológica do corpo, também a teoria ampliar e construir dela, vai falar de estado de flow, vai falar de mensuração das forças de caráter, vai falar de exercício de gratidão, vai falar de perdão. São livros bem legais, viu, pessoal? E ainda que sejam, né, para pares, aí, né, bem referenciados, esse tipo de coisa, eles têm uma linguagem também bem simples, né, o que torna a leitura bem facilitada também. A nível do flow em específico e de aplicações mais voltadas a questões empresariais, corporativas, ao próprio trabalho de coaching, eu recomendo o Helder Camey e o livro dele, né, que é o Psicologia Positiva e Flow. O Helder Camey ele é mestre em psicologia pela USP e investiga principalmente o flow. E trabalha aí, repito, né, voltado a questões organizacionais, questões empresariais e o próprio processo de coaching e assessment. Então, é um livro que traz exercícios, traz a teoria, traz experiências dele, traz a aplicação disso aqui no Brasil. E eu acho interessante também a gente considerar, né, que tem toda essa psicologia voltada à motivação, ao alto desempenho, à ótima performance, à vida extraordinária, e tem, né, uma outra psicologia positiva, pelo menos na minha visão, que é mais relacionada com o aproveitamento da vida, dos pequenos prazeres, desfrutar e saborear do cotidiano, do dia a dia. Então, é o se encantar diante da beleza, diante de uma bela melodia, diante, né, de um aroma, diante de um filme, diante de uma boa relação e assim por diante. Mais adiante, esses aqui já são livros traduzidos para o português. Um que é bem referenciado é esse, né, do Snyder e da Lopes, que é o Psicologia Positiva. Esse é voltado para pesquisadores, né, voltado para pares. Então, ele é bem utilizado em artigo, em cursos, esse tipo de coisa. Um completamente diferente, aí voltado ao público em geral, é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Caio, não conheço nada de psicologia positiva. Por onde eu começo para ver se eu gosto ou não gosto? Vai por esse do Shawn Achor.
Tá? Esse é um livro voltado ao público em geral, então a linguagem dele é extremamente simples. Ele trabalhou, né, em Harvard, o Acor, ele trabalhou com o Tal Ben-Shahar naquela famosa turma 1504, né, o curso mais concorrido de Harvard, aquela coisa. Provavelmente vocês já esbarraram em alguma notícia aí, né, de que o curso mais concorrido de Harvard era o de psicologia positiva do Tal Ben-Shahar. E o professor substituto associado era o Shawn Achor, que trabalhou com ele nessa famosa turma 1504, cujas aulas, pessoal, estão disponíveis no YouTube, tá? Não tem legenda, mas se você tiver um inglês instrumental razoável, você consegue acessar todo esse conteúdo. E, bom, com base em toda essa experiência, com base, né, nas aulas, nas pesquisas de psicologia positiva, nas percepções do Achor, ele fez esse livrinho, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Seguindo, quem quiser ler alguma coisa do Seligman, eu recomendo O Florescer dele. Ele tem vários livros voltados ao público em geral, tem Felicidade Autêntica. Né? O pessoal me pergunta, Caio, qual que eu compro? Né? Eu vou comprar o Felicidade Autêntica, você acha legal? Acho um ótimo livro, mas a teoria mudou. Então, se você quiser comprar um, escolhe, né, O Florescer, que é o mais atualizado aí a nível da compreensão da teoria do bem-estar. Outros livros excelentes, aí, a Sônia Lyubomirsky e os Mitos da Felicidade, o que você deveria fazer, o que deveria fazer você feliz, mas não faz, o que não deveria fazer você feliz, mas faz. Essa é uma outra pesquisadora extremamente séria, que pesquisa aí as emoções a longa data, e esse é um livrinho aí voltado ao público geral também, então uma linguagem bastante simples, traduzido. Um livro que eu estou lendo atualmente é o Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson. Eu sou suspeito para falar dessa autora porque eu fiz o curso com ela. Meu amorzinho, adoro a doutora Bárbara Fredrickson. E esse é um livro muito bonito. Né? Ela vai falar dessa compreensão dela, do amor, e das pesquisas que ela foi fazendo. Então, ela revisou literatura e fez pesquisas próprias para compreender, ainda que, enfim, ela compreende hoje o amor como uma necessidade do corpo. Ela vai falar nesse livro do amor enquanto uma emoção, né, que envolve outras emoções positivas, né, partilhadas, envolve um cuidado mútuo, envolve, né, uma sincronia biocomportamental. Então é muito interessante essa compreensão dela. Ela vai falar de vários mitos do amor, do que não é o amor não é desejo sexual, amor não é exclusividade, amor não é vínculo, né? Pode levar a tudo isso, mas o amor é outra coisa. A gente precisa de amor enquanto espécie, enquanto organismo, assim como a gente precisa de água, assim como a gente precisa de oxigênio. E é uma visão bem interessante. Claro que ela vai falar de outras coisas aí que ela descobriu, né? Vai falar de emoção positiva, vai falar da ressonância de positividade, vai falar da teoria ampliar e construir, vai falar da meditação gentileza amorosa, né, dela, enfim, outras coisas. É um livro bem legal que está à venda aí ainda, para quem tiver interesse. E mais recentemente, né, chegou Psicoterapia Positiva, do Rashid e do Seligman, falando desse modelo estruturado de psicoterapia positiva, tá? Nasquelas 15 sessões que eu comentei para vocês. É um livro bem legal. Eu, inclusive, utilizo bastante algumas partes desse livro em sessões específicas, com clientes específicos. Bom, pessoal, a ideia dessa live de hoje era apresentar alguns dos principais conceitos, desmistificar, né, a psicologia positiva, um pouquinho da minha experiência inicial, do que eu fui esbarrando, recomendar aí justamente, né, os bons autores, as boas publicações, e passar um caminho para quem quiser, para quem se interessar sobre isso. A nível de complemento de estudo em geral, vou referenciar, né, agora os sites que sustentam o grupo. Então, lá no CISEM, site do CISEM, Centro de Investigação do Comportamento das Emoções, tem bastante coisa de expressão emocional, de linguagem corporal, de psicologia positiva também. Quem quiser saber sobre face, sobre FEX, tá? É muito material gratuito que tem lá no site do CISEM. Sigam também Facebook, YouTube, tá, do NPP, caso tiverem interesse nessa temática, né, drops ali diários quase de positividade, entre outros vídeos aí que a gente conseguiu hospedar também, né, da doutora Fredrickson, do Seligman, do tal Ben-Shahar, aqui está meio desatualizado, mas já teve, né, mais coisa depois disso. Facebook, do CISEM também, com conteúdos diários, aí voltado à expressão emocional. YouTube do CISEM, tá muito vídeo aberto,
O pessoal me pede, Caio, faz vídeo analisando, né? Se mentiu, se não mentiu. Não vai ter esse vídeo lá, não vou fazer esse tipo de vídeo. Eu sou psicólogo, eu tenho CRP ativo. Esse tipo de vídeo, ele pode ser considerado sensacionalista. De acordo com o meu conselho, com o meu código de ética, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas aqui no canal de YouTube, caso você se interesse, você vai encontrar questões didáticas. Então eu vou falar do FEX, vou falar das emoções básicas, vou falar de regras de exibição, vou falar de micro e macro expressões, esse tipo de coisa, mas eu não vou fazer vídeo falando se alguém mentiu, não mentiu, traiu, não traiu. Isso eu comento no curso com os alunos, em aulas particulares, esse tipo de coisa. Mas não vai ter vídeo assim lá no canal, até porque também os outros canais já fazem isso. Então só seria mais um analisando. Sociedade dos Psicólogos, pessoal, estamos aí nas redes sociais, blog, Facebook, Instagram, quase toda semana lá no blog tem um texto aberto, ou voltado ao público, ou voltado à comunidade em geral. A nível de formação, lancei essa semana o curso Fundamentos da Psicologia Positiva, Teorias e Aplicações. É um curso que eu ministrei presencialmente várias vezes. Com essa pandemia, eu fiz 3 edições online e depois gravei essa aí para já ficar EAD. Então, né, além do conteúdo, né, que está dividido em 10 módulos de videoaulas, tem os conteúdos complementares, né, tem PDF com assessment, PDF com exercício, PDF com texto, com artigo científico, tem os anexos, tem aulas bônus que eu já subi e vou continuar subindo, mais as atualizações. Tem exercício de fixação também, o que é legal, no curso presencial não fazia, mas na plataforma EAD dá para fazer. Quem tiver interesse, dá uma olhada nas redes sociais aí do NPP ou do CISEM, que as informações estão lá. Foi lançado essa semana, pessoal. E esse aqui já foi lançado há um pouquinho mais de tempo, Café Psico, Lacan e Winnicott. É um curso ministrado pelo Igor Banin, psicólogo e psicanalista, que fala de Lacan, e eu que falo de Winnicott. Ele é um curso com 3 ou 4 horas, se não me engano, totalmente EAD também, com as videoaulas, os módulos, módulo de Lacan, módulo de Winnicott, e depois um módulo aí comparando os dois a nível de aproximação e de distanciamento. Tem também bastante artigo complementar, tem exercício também de fixação, as informações estão no site e nas redes da Sociedade dos Psicólogos. A nível da expressão facial da emoção, tem um curso meu de 5 horas, que esse foi o primeiro EAD que eu fiz. Esse tem muito material complementar, porque tem os módulos, mas tem os PDFs, as bases de dados que eu desenvolvi, tem um software também que eu forneço para treino e reconhecimento das expressões emocionais. Né, as informações estão disponíveis no site do CISEM e nas redes também. Vale dizer, pessoal, que esses cursos EAD, esses 3 aqui que eu estou mostrando, lá na página de vendas, eles podem ser parcelados em até 10 ou 12 vezes. Coisas que a gente não consegue fazer para os ao vivo. Mas para esses, né, tudo automatizado. Fez a inscrição, caiu o pagamento, você já recebe ali o link de acesso imediatamente. Então tem isso também, para esses gravados EAD, a gente sobe material complementar, sobe exercício e ainda consegue facilitar o pagamento. Meu livrinho está na Amazon e-book, tá? É o mesmo conteúdo do físico, é todo ilustrado, é que eu não tenho mais o físico, tá? Ele é todo ilustrado e colorido. Eu fiz questão de deixar ele todo colorido também. Eu não tenho mais os físicos são raridades, mas o e-book ainda é vendido na Amazon. Pessoal, o que eu preparei para vocês hoje foi isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu retorno se tem alguma coisa para comentar. Boa noite. Bastante gente passou por aqui. Estão me perguntando qual o site. Não sei nem em qual momento que foi isso. A pessoa colocou aqui, acabei de ver. Acho que estava na referência, legal. Boa noite, Maria Duarte. Boa noite, Francinildo Ferreira. Será que é meu parente? Boa noite, Gabriela Macedo, Joyce, Carla, Mari Lucieto, Ana Maria, Kevin, Carlos de Castro, bastante gente. Que legal, pessoal. Obrigado pela participação de todos. No próximo slide tem meus contatos aí para quem quiser entrar em contato, passar um feedback, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas fica o convite para amanhã, 6h30, acompanhar aqui no Face a live Sexualidade, Fantasias Sexuais e Fetiches, com meu grande amigo e colega Ixará,
Caio César Rodrigues de Araújo Santos, psicólogo e psicanalista. E está aí a programação da próxima semana. Passar meus contatinhos agora, tá? Eu sou psicólogo clínico, eu sou investigador também, né, aí particular, né, no caso de análise da veracidade, né, eu faço laudo, trabalho como assistente técnico, dou aula particular, ministro curso, enfim. Quem quiser entrar em contato, saber mais coisa, eu costumo trocar com todo mundo aí, costumo estar bem disponível. Então, aí os principais contatos do Cissem, mas que eu acabo recebendo, se eu não recebo, eles encaminham para mim. Eu que cuido do Cissem. Então, entrando em contato aí por essas redes, acaba chegando em mim. E emocionalmente, obrigado. Obrigado aí pelas nossas faces, emoções, comentários. Uma boa noite para todos e a gente se vê amanhã.